Olá, esses dias eu fiz um artigo com o título O Silêncio que Mata, falando sobre o suicídio e trazendo uma reflexão que quem, na verdade, tenta o suicídio não quer tirar a própria vida, mas sim se libertar da dor. Muitas vezes uma dor não ouvida, não acolhida, não validada. E eu queria fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre isso. O que faz uma pessoa querer tirar a própria vida? Por que o silêncio mata? Você já pensou sobre isso? O quão profundo é essa frase? Por quê? Vamos pensar que a maior parte dos abusos que sofremos, dos maus tratos que sofremos, são nos nossos primeiros anos de vida. E a criança, por si só, ela não tem recursos para lidar, ela não tem estrutura emocional para se defender e para lidar com isso. Portanto, o que ela faz? Ela reprime inconscientemente, ela não pensa, não vou falar sobre isso. Ela simplesmente guarda. E algumas vezes o que acontece, quando algumas tentam falar, elas não são acreditadas. Não se acredita no que uma criança conta, não se leva a sério o que uma criança conta. E na vida adulta não pensa que é diferente. Eu atendo muitas pessoas que foram vítimas, muitos adultos que quando crianças foram vítimas de abuso físico, emocional e sexual. E não pense que é diferente quando aquela pessoa já adulta cria uma coragem enorme e resolve contar para sua mãe ou para sua tia e não é levada a sério. O que eu quero dizer que não é levada a sério? Não se acredita no que ela diz, não fica do lado dela, não a defende. Isso é o que a minha experiência me mostra. E é muito lamentável isso, porque realmente essas pessoas não pensam só uma vez em tirar a própria vida, elas pensam muitas. E o que é mais importante é que essas pessoas, quando adultas e já têm a condição de procurar ajuda, que procure um profissional competente, porque também eu escuto muito as pessoas chegarem num consultório com aquela pessoa que se diz profissional, que se espera acolhimento, conhecimento das sequelas que traz qualquer tipo de abuso, principalmente nos primeiros anos, e não é acolhida. O profissional às vezes pede, perdoe, você tem que entender os seus pais. O perdão não cura. Não cura de verdade. É o que eu falo, vamos deixar o perdão para o lado da religião. Aqui nós estamos falando do emocional, do psicológico. E é importante que você que é adulta hoje e que você se lembra ou tem alguns sintomas que mostram por sonhos ou algumas coisas que você lembra que na infância você não tem uma lembrança ainda que com certeza do que aconteceu, mas você tinha muitos sintomas de criança, principalmente o silêncio. Procure ajuda, procure um profissional que tenha conhecimento em traumas de infância, porque do contrário ele pode te retraumatizar. Porque quem foi abusado, muitas vezes, principalmente o abuso sexual, recebeu muitas ameaças quando criança. E o que acontece? A pessoa quando adulta continua ouvindo aquelas frases que ficam se repetindo dentro da nossa mente, da nossa psique, como se fossem atuais. É como se ela tivesse ficado condicionada a reprimir, a não falar. É ameaça, se você contar você vai destruir a família. É ameaça, se você contar eu mato sua mãe. Se você contar eu mato você, eu mato toda a família. Elas ouvem as mais terríveis ameaças. E para a criança, tudo que um adulto fala é verdade. E por isso ela continua reprimindo ainda na vida adulta. Se você sofreu qualquer tipo de abuso, não guarde mais silêncio.
Isso é muito sério. O que mais nos adoece é reprimir os nossos sentimentos, a nossa história. Entrar em contato com a verdade da sua história, do que você viveu, é o que de verdade vai te ajudar a te curar e a se libertar. E isso é importantíssimo para que cada um tenha consciência de que falar sobre a sua própria história não vai fazer simplesmente ele só sentir a dor. A dor já está lá. Tem gente que fala, não mexe nisso, deixa quieto. Não, não é assim que funciona o nosso cérebro, nosso inconsciente. Hoje as novas pesquisas dizem que quanto mais você falar, menos o trauma vai deixar sequelas. O processo de cura, ele engloba, entre outras coisas, a importância de se expressar o que você viveu, a importância de se expressar o que você sentiu quando criança e ainda sente quando adulta. Se você sofreu qualquer tipo de abuso, principalmente quando criança, por que principalmente quando criança? Porque os abusos sofridos nos primeiros anos deixam danos muito mais profundos que os anos posteriores. Por exemplo, uma criança que com 2 aninhos sofreu algum tipo de abuso, ela vai ter um dano mais profundo do que aquela que sofreu com 5, 6 anos. Então, os nossos primeiros anos são a base da nossa vida futura. E se não olharmos para isso, ele vai continuar causando dor. E a dor pode diminuir sim, se você encontrar alguém que possa te acolher, validar suas dores, validar o seu sentimento e levar a sério a sua história. Pense nisso e até o próximo vídeo.